Fala pessoal, beleza? Professor Railton na área, vamos dar continuidade à nossa aula sobre prevenção e combate a incêndio. Já falamos sobre o fogo, já falamos sobre a classificação, como que funciona o triângulo do fogo, os métodos de extinção, né? No caso o extintor. Agora a gente vai falar um pouco sobre outro método de extinção, que é a mangueira de incêndio, beleza? A mangueira de incêndio, pessoal, ela tem que ser feita a inspeção visual, tá? E caso ocorra alguma irregularidade, você observe que ela deve estar danificada ou qualquer coisa nesse sentido, ela deve ser mandada para manutenção ou deve ser trocada de forma imediata. A mangueira, ela também tem, pessoal, um prazo de validade, que tem que ser inspecionado, e a pessoa habilitada responsável pela parte de produção e combate a incêndio da empresa tem que ficar ligada com relação a isso, tá? Conforme a legislação aqui do CBMDF, no local tem que ter duas mangueiras de 15, né? Tem que ter o esguicho e a chave, tá? Ou uma mangueira de 30. Quando eu falo duas de 15, são 15 metros ou uma de 30, tá? Beleza? Vamos aqui comigo na tela. Como proceder diante de uma situação de emergência, né? Espera aí. Beleza, isso aqui já foi. Tá. Vamos lá. Como proceder diante de uma situação de emergência? Combater de imediato nos princípios 5 minutos, dar o alarme de incêndio, desligar a energia, acionar os bombeiros e saber avaliar o incêndio. Recomendações: manter os extintores sempre vazios para descarga. Aprenda a usar os extintores de incêndio, igual isso que eu tinha falado para vocês. Dar o treinamento, né? Reconheça os locais onde estão instalados os outros equipamentos de proteção contra fogo. Não obstrua acessos aos extintores e aos hidrantes. Não mexa nos extintores de incêndio e hidrantes, a menos que seja necessária a utilização ou a revisão periódica. Mangueiras de hidrantes, elas devem ser confeccionadas de fibra sintética, teçuda, paralela, com revestimento interno, né? Produzido composto de borracha vulcanizada, medindo entre 15 e 30 metros, tá? O hidrante, corpo da chapa, laminada a frio, frota com ventilação e visor com descrição incêndio, conforme a imagem aqui. Então, esse aqui é o sistema de hidrantes de parede. Então, aqui eu tenho que ter na caixa. Tem uma tampa, descrito, né? Sinalizando aqui a questão do incêndio. Tem um sistema de ventilação. Ela tem que ser na cor de segurança. Para quem assistiu a norma aí da NR26, sabe que vermelho é para a parte de combate a incêndio. Trinco de pressão, que consegue ser aberto facilmente, tá? Dentro dela, eu tenho que ter a mangueira. A mangueira, pessoal, ela tem que estar, ela pode estar sanfonada ou ela vai estar enrolada. Vai depender do quê? Vai depender da norma que você, ou o estado onde você está atuando. Aqui no Distrito Federal, ela fica o quê? Enrolada, beleza? Tem que ser duas mangueiras de 15 ou uma de 30. Tem que ter o esguicho é essa parte aqui. E tem que ter a chave, tá? A chave que é porque se o cara não conseguir aqui, tiver apertado e tudo mais, para fazer essa ligação desse aqui com esse, a chave ajuda. O esguicho, ele pode ser desse modelo aqui, que é do tipo agulheta, que eles falam, ou então de outro estilo, que é o regulável, tá? Então, componentes do hidrante. Então, onde ele vai ser instalado, a mangueira, tá? O esguicho regulável, a chave, né? Esguicho regulável, agulheta, tá? Utilização dos hidrantes. A primeira coisa que você deve fazer é abrir a caixa do hidrante, estique a mangueira, abre o registro, tá? Depois de estar ligado, é claro. Dirige o jato à base do fogo. Beleza? Então é bem simples.
Técnicas de extinção de fogo. Quando se retira um dos elementos, isso aí, pessoal, a gente já chegou a comentar na aula passada, no bloco anterior, só que eu vou reforçar com vocês. Por quê? Porque aqui tem algumas imagens só para massificar aquilo que a gente já tinha falado, tá? As técnicas, eu tenho técnicas de resfriamento, abafamento e quando eu retiro o quê? O nosso combustível. Então, o que são essas técnicas de extinção de fogo? São quando são retirada um dos elementos e está se processando a extinção do incêndio. Assim, a extinção pode ser por abafamento, que a gente já tinha falado, resfriamento ou retirada do combustível. Tecnicamente, a extinção é provocada pelo desequilíbrio da proporção entre os elementos por causa do nosso triângulo de fogo. Lembra? Fonte de ignição. Comburente. E o combustível, tá? Então, esses três formam o quê? Triângulo do fogo, tá? Então, abafamento consiste em impossibilitar a chegada de quem? Do oxigênio à combustão. Então, um exemplo aí. Então, tem uma vela pegando fogo, fechei aqui, ó. Retirei o quê? Retirei o oxigênio e aí você acabou com o fogo, tá? Então, isso é através do princípio do abafamento. Do resfriamento. Quando se abaixa a temperatura da fonte de ignição. Extingue-se o fogo por resfriamento. Então, um exemplo aqui, eu tenho fogo, joguei a água, resfriou, beleza? Resfriou, retirei o quê? Retirei a fonte de ignição. Retirei a fonte de ignição, retirei o calor, tá? Isolamento é a retirada do quê? Do combustível, que poderá ser parcial ou total, diminuir o tempo do fogo ou extingue o incêndio, conforme o caso. Deve-se salientar que a utilização dessa técnica nem sempre é viável. Aqui na imagem, pessoal, tenho como exemplo o quê? Tá pegando fogo, tem um registro, cortei o registro, então às vezes era a passagem de um líquido inflamável ou então de um gás. Cortei a passagem desse elemento, né, desse combustível. Cortei o combustível e aí acabou com o fogo, né? Lembrando do nosso sempre. Lembrando, pessoal, isso aqui é o que tem que ficar claro para vocês. É o triângulo do fogo. Se você entender bem como é que funciona o triângulo do fogo, beleza, fechou. Então você não vai errar mais nenhuma questão sobre isso, porque você sabe, para ter fogo tem que ter os três elementos. Para combater o fogo através do isolamento, do resfriamento ou do abafamento, tem que combater um dos três, então fica mole assim. Então, beleza? Então, aqui só um exemplo, né? Cortou e tal. Pessoal, isso aqui é só um exemplo de um acidente num posto de serviço em Guarulhos, né? Causa direta, derramamento de descarga na descarga de caminhão-tanque. Então, como é que funcionou aqui, ó? Tinha Quando chega um caminhão para descarregar num posto de combustível, o gerente desse posto de combustível, ele tem que verificar se realmente o que ele comprou é o que está chegando. Só que aí o cara subiu aqui e estava escuro. O que ele foi utilizar
para iluminar dentro do caminhão. Ele foi utilizar o celular. Então, a partir daquele momento aqui, pessoal, quando eu abro, não tem uns gases aqui? Então, já tem o combustível. Combustível. Eu tenho oxigênio. Só falta o quê? A fonte de ignição. O celular dele aqui, ó. Na hora que ele ligou o flash do celular para ver dentro, do caminhão, foi a hora que o quê? A hora que explodiu tudo. Explodiu tudo e aí é onde iniciou o princípio de incêndio, tá? Então, ó, boca de visita onde ocorreu o flash proveniente do celular encontrado queimado aqui embaixo e o local onde o frentista ou o gerente que subiu ali para verificar caiu devido à explosão, beleza? Então vem aqui comigo, pessoal. Quando vocês forem num posto de combustível, que esteja lá, proibido utilizar o celular, não fume, tudo mais, levem a sério as recomendações. Pessoal, segurança do trabalho, vou falar para vocês, segurança do trabalho não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, um acidente como esse, graças a Deus, não tomou proporções maiores. Mas imagine se acontece um acidente maior, que você tenha a perda de vidas, né? Então ali o cara teve ferimentos? Teve ferimentos, mas graças a Deus nada tão grave como poderia ter tido, né? Então assim, segurança do trabalho é importante, Quando tem esses avisos, sinalização, alerta, devem ser levados em consideração. Deve ser levado em consideração. Por quê? Porque se alguém colocou o aviso ali, pessoal, eles sabem que é importante. Se está lá, proibido utilizar o celular, é para evitar que aconteça algo igual a isso, igual a esse fato que aconteceu. Se está proibido fumar, é porque tem toda essa questão de combate a incêndio, que é para evitar justamente. Beleza? Vamos continuar aqui a nossa revisão? E a gente já tinha até comentado sobre isso, mas quais são as classes de incêndio? Eu tenho basicamente 4 classes, que são elas. A classe A, então beleza, então já anotem, né? Fiquem ligados. Classe A é aqueles materiais que queimam em superfície e em profundidade e deixam resíduos. Um exemplo, pessoal, de classe A, aquela fogueira de São João, né? Então, aquela fogueira de São João que vocês gostam em julho, são materiais de classe A, tá? Vem aqui comigo. Então, aquela fogueira de São João, então, que vocês gostam de ir em julho ali, então, são resíduos de classe A, porque queimam em superfície e queimam em profundidade. Tem muita gente que coloca até uma batatinha ali, né? Para quando tá no outro dia aquela batata tá assada. Então, ali é um resíduo de classe A. Lembrando, pessoal, que resíduos de classe C, que são elétricos energizados, quando eles são retirados da tomada, por exemplo, ou então quando eles são desenergizados, eles viram resíduos de classe A. Então, aquele computador, se ele está desenergizado, ele vai virar um resíduo de classe A, porque ali eu tenho um plástico, né? Então, ele vira classe A. E para combater princípios de incêndio em resíduo de classe A, pessoal, eu parto de qual princípio? Vamos lá. Pensem comigo. Eu parto de qual princípio? Eu tenho o princípio do resfriamento, abafamento, e eu tenho da retirada do material combustível, né? Pessoal, por que, professor, o senhor repete isso? O senhor já repetiu isso 1, 2, 3, 4 vezes. É porque é o principal, pessoal. Quando eu falo em combate a incêndio, esses itens são os principais itens. Então, tem que estar aqui, ó. Tem que estar entranhado aqui na cabeça de vocês, para vocês não podem errar com relação a isso. Vocês não podem errar uma questão por causa disso, tá? Classe B, vamos lá, aqui na tela. Queimam somente em superfície, não deixando os resíduos, tá? Classe C são o que ocorre em equipamentos elétricos energizados. Classe D são os materiais pirofóricos. Esse aqui, o classe C, eu falei para vocês que se eles for desenergizados, eles viram o quê?
viram classe A, tá? Então, ó, classe A, deixam resíduos, tecidos, papel, madeira, borracha, plástico, líquidos inflamáveis, queimam os gases liberados, gasolinas, éter, álcool. C, equipamentos elétricos e eletrônicos energizados, metais pirofóricos, magnésios, titânio e etc. Tá? Beleza, pessoal, até aí tranquilo. Agora a gente vai falar um pouco sobre os métodos de transmissão de calor. Eu tenho basicamente 3 métodos. Um deles é o de irradiação. O método de transmissão de calor de irradiação é a forma de transmissão de calor por meio de ondas caloríficas que atravessam o ar, irradiando o corpo em chamas. Tá? Então esse é o primeiro método de transmissão de calor, que é o método de irradiação. Tá? Então aí um exemplo. Por meio de ondas caloríficas que atravessam o ar, irradiados em um corpo de chamas. Então aí a foto para ilustrar, tá? O segundo é a condução. A condução, pessoal, é a transmissão de calor que se processa em um elemento a outro, de molécula a molécula. Como assim, professor? Como assim, professor? Pessoal, essa transmissão de calor vai ocorrer de molécula a molécula. Vem aqui comigo. Quando você tá lá deitado, chegou em casa, aquele friozinho, deitou, não estava gelado? Vai ocorrer uma transmissão de calor através da condução, de molécula a molécula. Onde o quê? Onde o seu corpo que estava quente vai ocorrer a troca de calor com a tua cama. Se você não virar para o outro lado, não vai estar geladinho? Não vai estar gelado? Então, por quê? Porque ele não teve a troca de calor. Quando você chegar lá, vai ocorrer a troca de calor entre o seu corpo. E essa troca de calor vai ocorrer através de quê? Vai ocorrer através da condução. E o que é a troca de calor por condução? É a forma de transmissão de calor que se processa de um elemento a outro, de uma molécula para molécula. É igual quando uma pessoa abraça a outra também, né? Quando você pega na mão de alguém, nossa, tua mão tá tão quente ou tua mão tá tão gelada. E ali elas vão chegar onde? Vão chegar no equilíbrio. Por isso, pessoal, que quando você está em temperaturas extremas e tudo mais, o pessoal aconselha o quê? Movimentar a mão para que haja essa transmissão de calor e também se um abraçar o outro para que a temperatura do meu corpo, a temperatura do corpo de uma pessoa e do corpo de outra pessoa, haja essa troca de calor e chegue a esse equilíbrio. Por isso, essa transmissão de calor por meio da condução, beleza? Tô quase quebrando tudo aqui, rapaz. Beleza? Então, aí, por exemplo, vamos aqui na tela. Aqui um exemplo de troca de calor por condução, né? Então, o ar quente, ele sobe e o ar frio, ele desce. Então, aqui esquenta e vai passando o calor para cá. E aqui, assim, da mesma forma, o ar vai subindo, ó, daqui a pouco, aqui vai pegar fogo também, sem necessitar o quê? Não tá tendo a necessidade de quê? Desse fogo ficar aqui, ó. Tá vendo? A chama, ela não chega aqui. Ela não tá chegando. Não chega. Ocorre tudo pelo quê? Pela transmissão de calor, por essa condução. Por isso, pessoal, que quando vocês têm que se preocuparem que se eu tiver, por exemplo, uma sala pegando fogo, a outra vai poder pegar fogo porque vai ocorrer essa transferência de calor. Aqui, a ilustração aqui, ó, ela mostra de forma bem clara. Então, aqui eu tenho um incêndio, aqui eu tenho um incêndio. Então, esquentou aqui, calor foi para cá. Tá? Tá bom? Beleza. E também por convecção, a última troca de calor por convecção, que é a forma de transmissão de calor através da circulação de um meio transmissor, gasoso ou líquido. Isso aqui é um exemplo de quê? De uma panela quente. Então, aqui eu tenho fogo e aí está ocorrendo a transmissão de calor. A água esquenta, sobe. A água fria desce. Essa aqui esquentou mais do que essa, sobe
e essa desce. E aí fica nesse círculo até que toda ela esteja na mesma temperatura, tá? Então, olha aí como, por exemplo, sentido do deslocamento dos gases quentes e fumaça. Então, ó, vai deslocando, vai deslocando, vai deslocando. Aqui, como não tem como ela deslocar mais, vai estar tão quente que vai ocorrer essa transferência de calor por convecção. Transferência de calor por convecção. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho combustível, eu tenho o comburente e eu tenho o quê? A fonte de ignição. A fonte de ignição, na realidade, vai ser essa, né? Tem a fonte de ignição, beleza? Tem a fonte de ignição aí, vai ocorrer o quê? Um incêndio, tá ok? Beleza, pessoal? Vem aqui comigo. Então, vocês conseguiram aprender quais são as fontes de troca de calor, né? Aprendemos agora. Falamos sobre a mangueira, como que ela deve ser utilizada, tá? Sem duplo sentido, tá, pessoal? Sei que vocês estão aí já pensando besteira, mas é a mangueira utilizada para o combate a incêndio, tá? Então, ela deve ter pelo menos 15 metros ou 30 metros. Se for 15, tem que ser 2 de 15, se for 30, uma de 30, tá ok? Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter o esguicho do tipo angulheto ou regulável, tá? E a chave, então tem que estar lá, junto. Falamos também da troca de calor, convecção e radiação. Então, isso aí são princípios básicos que vocês devem saber para proteção e combate a incêndio. Vamos dar continuidade na próxima aula, no próximo bloco, falar sobre evacuação e fazer algumas questões. Beleza? Aguardo vocês no próximo bloco. Fiquem com Deus e até a próxima!